Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nessa noite, para ouvir as bênçãos do Evangelho. Então, para quem porventura possa ser a primeira vez que vem na nossa casa, a nossa reunião ela se dá da seguinte forma. Primeiro nós lemos uma mensagem de um livro edificante, para que a gente já comece a acalmar os nossos corações e para que a gente já fique mais apto a receber a mensagem do Evangelho. Depois da mensagem, nós fazemos a prece inicial. Aí passamos a palavra para a nossa amiga da noite que vai fazer o Evangelho. Depois da explanação do Evangelho, nós fazemos a prece final. E, após a prece final, nós passamos aos passes. Ok? Então, hoje, para começar aqui, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz. É a mensagem 120, intitulada Herdeiros. E ela diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos 8,17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável reestabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade do reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não despreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos, para ser com o Pai, os tutores de nós mesmos. E aí, depois dessa mensagem, convido a todos a acalmarmos o nosso coração, a elevarmos os nossos pensamentos a Deus Pai, para que possamos ver a imagem do nosso Mestre amigo Jesus, o convidando para estar aqui ao nosso lado, juntamente de todos os nossos anjos da guarda, que possamos ser inspirados, instruídos e que possamos da melhor maneira possível, Senhor, aproveitar as benesses desse lugar e das palavras que o Evangelho nos trará nesta noite. Pedinte que somos, agradecemos a oportunidade e te pedimos, Senhor, pela nossa irmã que falará em teu nome, que ela possa também ser amparada e trazer a mensagem da melhor maneira possível. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. E hoje, com a nossa amiga irmã Mara, ela vai nos falar do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 18, os órfãos. Seja bem-vinda.
Boa noite, irmãos, presentes aqui na casa. Boa noite aos internautas. Então, conforme falou a nossa irmã Patrícia, hoje a nossa reflexão é acerca do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é o 18, os órfãos. Quando nós pensamos em órfãos, nos vem a questão dos nossos irmãos menores que já não têm mais os pais, né? Que já faleceram, já desencarnaram. Mas o dicionário nos diz que os órfãos também são aqueles desamparados, solitários, privados de proteção, privados de um protetor. E, muitas das vezes, esses órfãos são órfãos de pai vivos, né? Nosso irmão Geraldo César tinha essa fala, que muitos dos nossos irmãos eram órfãos, mas órfãos de pais vivos. E o Evangelho nos traz essa missiva num parágrafo só, com talvez umas 8, no máximo 10 frases, e o Espírito apenas se nomeia ou assina como um espírito familiar. E foi em Paris, em 1860. E eu vou pedir licença para vocês, para mim ler a mensagem de hoje. Porque, conforme eu falei, ela cabe em um parágrafo, mas com uma reflexão muito grande. E eu acredito que eu não conseguiria expor a extensão desse espírito familiar, quando ele nos escreve a respeito dos órfãos. Então, o item é o 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-lhes e servir de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome, frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca nos vícios. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é o... Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. E não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Daí, delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere, de novo, o coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalheis para vós e para os vossos. Então,
a mensagem nos faz refletir algo muito importante, que muitas das vezes nós, conhecedores da doutrina, das leis divinas, nós nos esquecemos, que é aquela missiva de Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, e é essa caridade que o Espírito nos conclama, essa caridade àquele que talvez, em algum momento das nossas vidas, esteve conosco, caminhou conosco. E nós, talvez, devemos muito. Daí nos vem aquela questão: Mara, e por que a gente não lembra, então? Né? Como que a gente vai proteger, como que a gente vai tutelar esses solitários, esses desamparados, se nós não temos lembrança disso? Daí eu lanço mão do nosso Livro dos Espíritos, onde Kardec, na pergunta 258, no capítulo 6, no livro 2, Vida Espírita, Escolha das Provas, ele pergunta assim: quando, no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, toda vez que nós nos deparamos com aquele que sofre, com aquele desamparado, não é por acaso. Conforme o Espírito nos pede, ele não nos fala desse amparo, dessa proteção que muitas das vezes nós temos medo, nós fugimos, né, que é o levar para casa. Mas ele nos fala desse sorriso amigo, desse carinho, desse levar essa criança, ou a gente fala de órfão, tanto numa questão, né, dos infantos, mas às vezes não são tão crianças assim, né? Porque muitos órfãos chegam na fase adulta nessa carência de ter alguém que o proteja, de ter alguém que lhe mostre como é a caminhada naquele sentido reto. E é nessa retidão das leis divinas, nessa retidão em que, ao estarmos diante desse desprovido de uma proteção, nós olharmos com esse olhar de amor, com esse olhar de compaixão, de empatia. Porque, às vezes, eles só querem isso, se sentirem acolhidos, se sentirem protegidos. E essa proteção, às vezes, não é uma proteção porque não tem uma roupa ou porque está passando fome,
mas é de saber que tem alguém por ele. Né? Como o Evangelho nos deixa muito claro, que é essa limitação que, às vezes, para nós que temos, ou tivemos alguém que nos tutelasse, passa tão desapercebido. Mas para os órfãos é algo muito significativo. Daí, quando a gente pensa também nas famílias carnais e nas famílias espirituais. Nos vem muito a questão quando Jesus pergunta, né, em João, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E nós nos questionamos a respeito disso quando nós sentimos que precisamos colocar em prática esse amor, esse acolhimento, em deixar que os nossos corações se interessem diante disso e olhamos para esse órfão como realmente olharíamos para os nossos filhos. Se ele realmente pode ter sido o nosso filho, ou se ele pode ter sido um dos nossos pais, né? Minha mãe, o meu pai, em algum momento dessa jornada existencial, aquele órfão, nos colocou no caminho reto, na retidão das leis divinas. Ele nos olhou com amor, ele nos acariciou, ele nos deu um sorriso amigo. E nessa reviravolta, que não é tão grande assim, né, que nós sabemos, de uma existência a outra, hoje ele está diante de nós, nos pedindo, nos conclamando a estender as nossas mãos. E o capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que vem de itens a itens, nos mostrando a importância disso, né? Nos infortúnios, no óbolo da viúva, nos mostra o quanto, diante de um órfão, a nossa mão não saberá, independente de qual seja. Só teremos consciência da importância da caridade, da importância de realmente estarmos colocando em prática esse amor tão especial que Jesus, quando caminhou na Terra, nos ensinou. Esse amor daqueles
que talvez nós nunca saberemos o porquê ele está passando nessa existência conosco, o porquê ele foi colocado ali naquele momento. E Emmanuel, no livro deixa eu pegar a colinha aqui, no livro Religião dos Espíritos, ele nos mostra, numa mensagem muito bonita, com o título Essas Outras Crianças, o quanto nós, às vezes, negligenciamos esses órfãos em nossas vidas. E Emmanuel começa assim: quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras com displicência, findo o repasto. Escolhes as roupas nobres e limpas que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra os interpérios sobre o teto acolhedor, sustentando a feição de jóia no excremínio. Contudo, essas outras crianças conchilam entramulhadas nas vias públicas, quando não se destêm nos espaços asfixiantes do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiras debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas nos cubículos das prisões, à face da ignorância que lhe cega a existência. Conduzes teu filho a exames de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga os socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho as festas permanentes das sugestões felizes através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam os olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, sim, o teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio das provações, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-te quanto possas. Quem serves no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças choram desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Emmanuel. Então, nessa pequena mensagem, Emmanuel nos mostra o quanto nós podemos fazer por esses órfãos que o espírito familiar do Evangelho nos fala. Em momento algum,
Emmanuel nos fala da negligência com os nossos filhos, mas que possamos e temos condições de fazer para os nossos e dar um pouquinho para aquele que muito carece. Porque, às vezes, esse pouquinho, que muitas vezes nós não fazemos, ou por achar que é muito pouco, ou por esquecermos que existem órfãos, é muito para aquele que nada tem. Quando eu iniciei o Evangelho de hoje, as reflexões, eu falei dos órfãos de pai vivos. E eu gostaria de falar um pouco a respeito desses filhos que, às vezes, e não são poucas, são muitas vezes, têm tudo isso que Emmanuel relata, nos descreve nessa mensagem. Mas, às vezes, eles não têm o principal, que é esse carinho, que é, principalmente, levar essas crianças, esses jovens, para o caminho do Pai. Nós temos um grupo de sábado, que, coincidentemente, é o mesmo horário da evangelização infantil aqui na casa. E, se nós vermos o número de evangelizandos do sábado, é o menor, é o mínimo, perto dos nossos familiares que se dizem espíritas. E, às vezes, a evangelização infantil ela é relegada, segundo o terceiro plano. Às vezes é mais importante shopping, no horário do sábado à tarde, a casa do amiguinho, a tela, né? Essa babá eletrônica, né? Vou mais além. Essa mãe, esses pais eletrônicos. Esses não são também os órfãos? Os órfãos que, às vezes, são reproduzidos por pais que também ficaram na orfandade dos seus pais. É claro que, algum tempo atrás, a gente não tinha toda essa vitrine, todos esses aparatos que os pais de hoje têm para deixar os seus filhos órfãos, com eles ali do lado. Mas, às vezes, eles reproduzem aquele abandono afetivo que os vossos pais deixaram, seja de frente à televisão, seja em casa, mas sem a orientação, sem o Evangelho no lar, sem a leitura edificante. E quando o espírito familiar do Evangelho nos fala
dessa carícia, desse sorriso amigo, muitas das crianças não os têm dentro da casa. Não é perambulando pelas ruas. Não são em entidades que às vezes são levados a estar, né, por pais que falecem, por pais que perdem o caminho de Deus, como dizia o nosso irmão Divaldo, o endereço de Deus, e cometem delitos, que são encarcerados, e às vezes esses filhos precisam estar nessas entidades, que são umas bênçãos, que proporciona para essas crianças muito do que o Evangelho nos fala, do que Emmanuel nos fala no livro Religião dos Espíritos. Mas muitos dos nossos pequenos, às vezes, não têm isso com o pai ali, com os pais ali. É aquela ausência com a presença. É o esquecimento dos contratos espirituais. São os comprometimentos que nós viemos com a intenção de cumpri-los. E estando aqui, deixamos esses comprometimentos, muitas das vezes, por questões materiais. Muitas das vezes, porque achamos que o celular substitui a presença dos pais. Que o tablet, que o computador, que os profissionais, que as atividades em que matricula esses pequenos vai suprir essa falta de presença. Que muitas das vezes nós vemos no olhar desses órfãos com pai vivos, com pais próximos, mas não presente, né? Porque o nome já diz presente. É muito diferente de estar ali. Então, muitas das vezes, nós fitamos no olhar desses pequenos órfãos um pedido de socorro. E esse pedido de socorro, às vezes, vem acompanhado nos comportamentos mais bizarros, nos comportamentos que nos pede o abraço, que nos pede o olhar de atenção, o sorriso, a carícia. Nos comportamentos que muitas das vezes faz com que esses pais
prefira não atentar. Porque, às vezes, esses comportamentos ferem. Então, é melhor não tomarmos consciência disso. E delegamos isso para os profissionais. Delegamos isso para as telas. Quando um evangelho com a mensagem de um parágrafo nos faz refletir que esses órfãos estão em determinados espaços, seja eles na nossa casa, na casa dos nossos filhos, como nossos netos, na casa dos nossos irmãos, como sobrinhos, estão nas ruas, nas entidades que os abrigam. Também é dever nosso. Também não está ali tão próximo da gente por acaso. Porque o acaso, para quem conhece as leis divinas, sabe que não existe. E que todas as vezes que um órfão é colocado à nossa frente, sejam eles órfãos de pais vivos, de pais encarcerados, de pais ausentes, eles nos pertencem também. E isso me faz lembrar da história da mãe do Holocausto. E a dona Irena Staller. Muitas pessoas já devem ter ouvido a história dessa senhora polonesa que, na Segunda Guerra Mundial, salvou mais de 2.500 crianças judias. Essa senhora, que não media esforços, que uma trouxa de roupa era um local para esconder crianças, que uma caixa de mantimento ela fazia de esconderijo para tirar a criança da morte, tão iminente às vezes. A dona Irena foi uma dessas pessoas em que o Evangelho nos diz que o que ela fazia com a sua mão esquerda, a direita não sabia, ou vice-versa. Mas ela usou as duas mãos. Ela usou de todo o seu amor para que os órfãos
do Holocausto estivesse em vida. Ela viveu em prol desses órfãos. Para quem não conhece a história dela, tem um filme com o nome dela. Convido a assistir. Um filme muito emocionante, que nos faz um link muito grande com o Evangelho de hoje. E a dona Irena foi presa. Os nazistas a pegaram. E ela, torturada, ela, sabendo que ela ia ser condenada, ela não entregou às famílias os endereços desses órfãos. E no seu último depoimento, nessa entrevista, né, a hora que ela está retornando à sua cela, o guarda nazista olha para ela e fala em polonês: corra. E ela corre. E ela viveu por mais algumas décadas em prol de trabalhar pelos órfãos. Em 2007, ela foi apresentada candidata como Prêmio Nobel da Paz. E muitas pessoas nunca ouviram o seu nome. Muitas crianças, em 2007, muitas crianças que ela salvaram em 2007 já era adulta, mas a conhecia apenas pelo código de Jolanta. E quem a conhecia como Irena não sabia da Jolanta. Porque o trabalho feito com amor em prol dos órfãos da dona Jolanta, nunca, em momento algum, a mão esquerda ficou sabendo o que fez a direita. Porque Irena Jolanta seguiu fazendo a caridade. Não conhecia a missiva de Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Mas ela se comprometeu com as leis divinas. Ela colocou em prática essa lei que nos é impressa na nossa consciência. Ela ouvia a sua consciência. Ela sempre se colocou à disposição do próximo. Então, que as reflexões do Evangelho de hoje possam nos lembrar
a frase do Mestre: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E possamos, a cada dia, atender o apelo desse espírito familiar. E amai. Amar muito os nossos órfãos. Os órfãos, lembrando, são aqueles privados de um protetor, que são aqueles solitários, desamparados. E nem sempre o desamparo é material. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada a todos nós. Obrigada. Obrigado, Mara, por dividir conosco tantas reflexões. E a nós todos, convido a todos a orarmos e agradecermos. Mestre amado Jesus, que bendita oportunidade, Senhor, de sermos brindados com palavras tão importantes, que calam tão fundo em nossos corações. Que possamos, Senhor, usá-las nos nossos dia a dia, para que possamos, ao olhar para o nosso irmão do lado, reconhecê-los como irmãos e que muitas vezes órfãos, privados desse protetor. Que possamos nós termos a oportunidade de ver e de servir, sendo muitas vezes esse protetor que muitas vezes faltou uma vida inteira. Pai, obrigada. Obrigada pela oportunidade de entender que somos todos irmãos e que todos nós carecemos de um Pai. Que o Senhor possa continuar a estar ao nosso lado e nos levar em paz de retorno aos nossos lares. Sê conosco, Senhor, em mais uma semana abençoada. Que assim seja. Lembrando a todos que temos uma reunião semelhante a essa aos domingos às 9 horas da manhã. Todos estão convidados. Agora passaremos aos passes, lembrando que o passe é uma transmissão de energia, que aqueles que se sentirem bem não têm necessidade, mas aqueles que quiserem é só aguardarem seus lugares que serão convidados. Muito boa noite a todos.